agora chegou o momento do Nosso Melhor. E Nosso Melhor é com o Estevão Daltri. Estevão, seja bem-vindo, é com você. Olá, Jordana. Satisfação mais uma vez aqui. Um abraço a todos que estão nos acompanhando no Sistema Sagres de Comunicação. E nós estamos hoje aqui com um tema bem delicado, mas importante de ser tocado, né? Que é sobre a lei seca. Será que a ampliação da lei seca pode adiar ou evitar que a gente tenha que fechar tudo, que a gente tenha que fazer um lockdown? Então, é uma pergunta nesse movimento da gente achar respostas e soluções diferentes do que já foi tentado, porque parece que não está funcionando muito bem, né? Os números estão aumentando, a gente tem que pensar em novas saídas. E, para começar, nós vamos trazer o quadro Faz Parte do Cenário, que é um movimento de trazer situações adversas e desafiadoras e que tem pessoas que tomam as escolhas melhores, as escolhas mais acertadas. Aí a gente trouxe um vídeo muito interessante que está passando a Campina Grande, o município de Campina Grande está fazendo essa campanha, que é exatamente o tempo não volta. Faça a escolha certa. Vamos assistir. Arrependimento não mata. Covid sim. O tempo não volta. Faça a escolha certa. É um vídeo forte, mas o final dele é feliz, né? É só um sustinho para a gente poder pensar bem antes de fazer as escolhas e a gente se cuidar, né? E cuidar daqueles que a gente ama. Então, de volta ao nosso papo aqui, ao vivo, a gente sabe que um dos elementos presentes da sociedade, que de forma geral já vinha, e agora, de alguma forma, com a pandemia, está assim, dobrou, triplicou o uso de bebida alcoólica, né? Então, esse é um tema delicado que a gente vai trazer para a gente conversar hoje aqui com a gente, minha amiga, doutora Dagmar Ramos, que é homeopata, psiquiatra e especialista na área de prevenção, nessa área sanitária. Por favor, chega para perto, doutora Dagmar. E também o Fábio que é secretário-geral do município de Aparecida, na verdade, procurador-geral do município de Aparecida, né? Então, a gente tem a satisfação de receber o Fábio aqui também, Fábio Camargo, que vem também para a gente trazer. A gente não vai ficar só na teoria, né, Dagmar? Vamos ver a teoria, vamos ver como é quem está com o umbigo no balcão ali, pelejando, que é o Fábio. Seja bem-vindo, Dagmar, seja bem-vindo, Fábio. Obrigada, Estevão. É um prazer estar aqui. Obrigado, Estevão. É um prazer estar aqui com vocês, falar no microfone da Sagres. É muito importante, ainda mais um tema desse, né, que todo dia tem que ser falado, refalado, falar de novo. Infelizmente, o que a gente vê aqui na ponta é que não importa o que a gente fale, cada um criou sua realidade dentro da sua cabeça e cada um age por si, né? Então, a gente não pode existir, tem que levar esse assunto aí à tona todos os dias. A gente está fazendo aqui a nossa contribuição nesse eixo que a gente chama de conscientização, né? Porque a gente sabe que tem que fazer um trabalho de conscientização, mas também, enquanto as pessoas não se conscientizam, a gente precisa pensar em soluções intermediárias aí, né? E aí entra o lado do executivo, e a gente quer muito ouvir também a sua opinião e como vocês estão trabalhando. Mas, para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta técnica para a doutora Dagmar, que também tem uma experiência muito grande lá na Casa de Eurípides, tem trabalhado com dependência química há muitos anos também, né?
Então, Dagmar, qual é o maior problema que a senhora tem visto nessa correlação entre pandemia, isolamento e consumo de álcool? Bom, Estevão, na verdade, o que nós estamos presenciando, né, aqui em outros países, não é? Acho que talvez no nosso país é onde a situação esteja hoje mais grave, é sem dúvida um descontrole e um momento crítico para as pessoas como um todo e essa crise, né, que nós estamos vivendo, que nós não imaginávamos que ela chegaria nessas proporções, essa situação gravíssima que estamos enfrentando, com uma mortalidade altíssima, e pessoas da mesma família, e também um aumento no número da violência doméstica, da violência contra as crianças, não é? Um aumento muito grande dos quadros de ansiedade, de depressão, de suicídio, que certamente num estudo mais aprofundado e talvez posterior, porque no momento nós estamos todos voltados para a questão da Covid especificamente, mas certamente iremos estudar tudo que esse momento vem causando em termos de saúde em geral, da saúde pública, da saúde das pessoas, não é? E a dependência química, naquelas pessoas que têm a doença, a dependência química é considerada uma doença cerebral, uma doença familiar, sistêmica. Esses casos, não é, de pessoas com uso abusivo de substâncias, principalmente o álcool, não é, vem aumentando na pandemia. E, obviamente, que na vigência do alcoolismo, não é, com toda a alteração dos níveis de consciência que a bebida causa, seja naquelas pessoas que têm o quadro de dependência, ou seja naqueles que bebem abusivamente, mas não têm exatamente um quadro de dependência, não é? Isso tem tornado a situação da Covid, da contaminação, da dificuldade em seguir as orientações, ainda muito mais grave. Então, é uma situação muito grave e é claro que medidas que possam reduzir esse uso abusivo das substâncias são bem-vindas. Mas, Estevão, eu não diria que uma lei seca poderia evitar o lockdown, não. Isso eu acho que não é por aí. E acho que não é que as coisas não estão dando certo no Brasil com relação às medidas. É que nós não conseguimos fazê-las, não conseguimos implementá-las. Não é? Essas medidas de lockdown, elas já deveriam ter sido tomadas há muito tempo atrás, assim como a compra de vacinas, assim como o uso de máscaras. Dagmar, eu sei, mas assim, na sua visão, uma pergunta que eu quero te fazer é assim, aqui a gente está fazendo perguntas, a gente não vai sair daqui com resposta, porque é um assunto tão sistêmico, tão complexo, né? Teria que ter um jurista aqui, teria que ter alguém da legislação, mas a gente está começando essa conversa. A pergunta que eu te faço, o álcool, ele age no bom senso das pessoas? Por exemplo, a pessoa que está alcoolizada, ela tem mais chance ou menos chance de cumprir com as regras solicitadas de segurança? Não, sem dúvida nenhuma, uma substância psicoativa que altera, não é, altera o funcionamento normal do cérebro, a percepção da realidade, não é? Ela vai prejudicar muito, ela vai dificultar muito, muito. Né? O aumento no número de acidentes de trânsito, tá certo? A pessoa não vai ficar usando máscara e seguindo as orientações, não é? É mais difícil, sem dúvida. Certo. E aí eu pergunto já, aproveitando aqui o Fábio, a cidade Aparecida de Goiânia, doutor Fábio, tem tomado umas medidas de restrição de comércio e circulação um pouco diferente do que o governo está encaminhando, né? Vocês, o que levaram vocês a pensar e a agir assim, né? Vocês não acreditam 100% no lockdown? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa mais intermediária? Como é que vocês estão conduzindo? Primeiramente, esse método, ele
foi trazido de Israel, foi utilizado lá num período, a gente adaptou aqui a nossa realidade e colocou ele em prática naquela primeira onda, né? A Aparecida ficou cerca de 60 dias utilizando essa metodologia, onde o estado inteiro estava aberto, a Aparecida estava fazendo essa metodologia onde cada região é fechada em um dia, ou então 2 dias, ou então em 3 dias, depende da intensidade aí do nosso fator de risco. Então deu muito certo, né? Tanto é que os índices de Aparecida aqui sempre foi um dos menores, né? E agora, infelizmente, a gente tem muita confusão de dados. Saiu aí recentemente que a Aparecida era quem tinha mais infectado no estado. Mas também na matéria não veio falando que a Aparecida é quem mais testa no estado. Quem testa cerca de 2 mil pessoas por dia. Nós já testamos 230 mil pessoas desde o início da pandemia. Então, não tem lugar nenhum do estado aí que testa igual nós, né? Referência aí no Brasil em testagem. Então, é claro, quem testa mais, você vai achar mais infectados, certo? E não só o lockdown intermitente nosso, existe uma série de trabalhos que é feito pela Secretaria de Saúde. Por exemplo, o cidadão é testado, está com Covid, né? A gente já pede para isolar em casa e tem um médico do telemedicina que liga todo dia para essas pessoas, né, para ver como é que está a situação dela, se está grave, se ela está tranquila. Se agravou um pouquinho, nós já encaminhamos ela para a UPA e a UPA faz uma análise clínica nela, né? Exames. Muitas vão para a UPA e precisam ser internadas. A gente faz a internação. Então, é uma rede de trabalho, não é só o lockdown. A gente entende aqui que o lockdown pelo lockdown não resolve nada, porque a população, a gente ficou 14 dias fechado, não é? Do dia 1º ao dia 14... Vocês fizeram isso aí, então, vocês chegaram a fazer. Do dia 1º de março ao dia 14, nós ficamos totalmente fechados, né? Aí o próximo 14 dias que era aberto, veio o decreto do governo e mandou ficar mais 14 dias fechado. A gente entendeu que era a hora da gente aplicar o método que a gente utilizou lá atrás e que deu muito certo, né? De modo que a cidade tem quase 600 mil habitantes. A gente tem cerca de 200 mil habitantes em casa por dia, né? De acordo com o rodízio nosso. Então, a gente tem o apoio do empresariado, do comércio aqui do municipal, que é muito importante. A gente viu que no primeiro lockdown, o índice de isolamento foi 30%. Né? Então, a população não aderiu. Então, se a população, se o comércio, ela não compra a ideia, não adianta. O pessoal vai para dentro das empresas, dos comércios e fica gritando com a porta aberta. Não sei se vocês chegaram a ver essa imagem, né? O cara deitou e gritando, olha a bermuda, a calça. Não adianta. Então, a gente tem que fazer, sim, o afastamento social é importante, né? Mas a gente tem que fazer de uma forma que a gente também tenha adesão da população. Não adianta fazer na marra, né? A turma não aceita. E você acha que a Aparecida, parece que a experiência que vocês estão tendo, a comunidade está aderindo, está aceitando, está achando que é mais coerente e está participando mais. Sim, até porque aí nós já vamos falar do lado social, psicológico, né? Financeiro. Aí foi o que a doutora disse. Aí é melhor pingar do que secar. Aquele pessoal que vende o almoço para comprar a janta, né, tem que fazer alguma coisa para trabalhar, senão vai entrar em desespero e cria um caos total. Então, esse mecanismo a gente consegue isolar as pessoas alguns dias e outros dias elas trabalham e não trabalham discriminadamente. A gente tem um manual completo de como tem que fazer esse atendimento, com álcool gel, com distanciamento. Quem está funcionando no dia não funciona com sua capacidade total, tem uma redução de funcionários, rodízio. Então, é uma metodologia toda particular. Tá. Fábio, inclusive trazer para a gente conversar aqui, Uberlândia tomou essa medida, está experimentando lá a partir agora de fevereiro, é pouco tempo, né? 23 de fevereiro, eles começaram com toque de recolher, uma lei seca mais rígida e endurecendo com as medidas. E caiu a taxa de contágio, que estava em 5 de fevereiro, de 1,24, caiu para 1,04. Enquanto muita gente está crescendo, ele chegou a declinar, né? E depois teve até um pequeno aumento, porque é uma onda que está crescendo. Mas, doutora Dagmar, o que a gente pensa assim,
a gente já sabe que lei seca 100%, até quando eu comecei a pensar, eu até pensei, então, não vender bebida, mas não pode. Eu andei pesquisando alguns países que fizeram. Tem gente que tem realmente uma dependência, né? Que acabaram tomando álcool, outros tipos de álcool que não faz bem para o ser humano, e acabaram se intoxicando. Mas a ideia que eu estou trazendo para a gente conversar será que a gente não pode enrijecer as aglomerações? Porque muito das contaminações são nas aglomerações e muitas delas regidas a álcool. Tem aglomeração até em igreja, a gente sabe disso, mas muito é movido pelo álcool, né? O que a senhora acha? Você acha que pode fazer um trabalho... quando a gente fala lei seca, não é lei seca tão radical. Eu falo ampliar um pouco, ser um pouco mais rígido nesse controle, né? O que a senhora acha? O que eu acho é que a gente está nesse momento, olha, eu vou dizer, eu tenho atendido de uma forma voluntária, inclusive, estou tentando dar um suporte para trabalhadores da saúde do hospital do HCamp, né? Tivemos uma participação e conheci um pouco de perto o trabalho de Aparecida, numa pesquisa que a gente acabou desenvolvendo lá dentro do HMAP, né? E aí eu fiz muito contato com a população de Aparecida, era uma pesquisa sobre a homeopatia na Covid-19. Nós estamos na fase agora de elaborar os gráficos e tudo dessa pesquisa. E assim, nós temos no Brasil, não é? Uma condição, nós temos um sistema único de saúde brasileiro que é referência a nível internacional. Eu já morei fora, eu morei na Itália, eu estudei sobre medicina social na Itália, e o sistema único brasileiro, o sistema único de saúde brasileiro, ele é um exemplo, né? Isso que o Fábio, né, o doutor Fábio está falando, das referências, na unidade básica, o médico a poder acompanhar. Quer dizer, nós temos essa estrutura, mas, infelizmente, nós estamos vivendo essa catástrofe, porque falta esse direcionamento nacional, falta essa linha, falta essa linguagem comum. Nós não estamos conseguindo isso nem no Estado, né? Estou vendo que cada prefeitura tem... Quer dizer, o ideal nesse momento, não adianta também a gente só criticar, porque eu acho que essa crítica está sendo colocada todos os dias e está feito, acho que não tem ninguém hoje no Brasil. Nosso foco aqui é da crítica, é a gente achar soluções. Viu, então, quer dizer, não adianta, né? A situação é essa. Só que a situação, ela está ainda se agravando. Quer dizer, então as medidas que a gente já sabe, que a ciência já provou que funcionam, nós precisamos testar e seguir. Uma delas é diminuir o isolamento, é sermos mais rígidos, uma educação sobre a questão do uso da máscara, não é? Leis, eu não acho ruim, leis que possam diminuir esse acesso às bebidas alcoólicas, principalmente com os jovens. São medidas, mas a medida principal nesse momento, aliado à vacina, não é? Porque se por um lado nós estamos vivendo essa epidemia desastrosa, essa pandemia, por outro lado, nunca a ciência foi tão rápida, tão eficaz. Quer dizer, o que a ciência está nos trazendo está provando que é verdadeiro. É um vírus que se replica, não é? Então, à medida que nós não evitamos aglomeração, esse vírus está se replicando, e aí a transmissibilidade fica muito maior, não é? Uhum. A doença atacando agora os jovens, né? Isso é gravíssimo, isso é triste demais, porque isso é uma coisa que nós que estamos nessa linha de frente, nós estamos acompanhando isso, jovens, não é? Famílias que estão perdendo muitos membros, enfim. Então, nós temos que fazer tudo o que for possível e que a ciência está mostrando que funciona, não é? Vamos nos unir mais, vamos deixar um pouco a crítica realmente, mas vamos agir, não é? É para evitar a aglomeração? Como é que nós vamos fazer? Qual é o papel do Ministério Público, o papel da Polícia Federal, o papel do secretário de Saúde, o papel da população, dos líderes empresariais? Quer dizer, à medida que a coisa vai aprofundando, não é? Ou a gente entra num desespero e começa a brigar uns com os outros, ou a gente pode entrar, a partir do que a pandemia está nos ensinando, nós podemos nos unir. Encontrar formas alternativas de que a crise econômica não seja tão grande, alternativas para que as pessoas não passem fome.
Está muito difícil, está muito difícil. Então, eu penso que o momento é de nos unirmos, mas nós temos que ter uma âncora, e a âncora é a ciência. E a ciência não tem partido, a ciência não tem uma ideologia. Então, quando os infectologistas lá atrás falaram, opa, a máscara pode ajudar. Num primeiro momento, não se falava no uso da máscara para todo mundo, porque não se sabia. Depois ficou claro que a máscara protegia, tem toda uma característica de como usar. Né? Hoje, o mais grave são o contato. Nós temos que desacelerar esse contato. E a vacina, temos que estar juntos, temos que lutar para ter essa vacina. O Brasil é hoje o celeiro do vírus, da replicação do vírus. Quer dizer, o Brasil é hoje uma preocupação internacional. Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos que nos unir, pedir vacina, mas vacina. Se lá atrás o nosso presidente não entendeu essa importância e não comprou a vacina no tempo certo, vamos correr atrás agora, vamos comprar, né? Vamos vacinar, vamos, não é? Então, eu acho que é isso. A dificuldade, Estevam... Nós estamos chegando na conclusão do programa, eu vou passar a palavra para o senhor, né? Só porque eu preciso concluir, ainda tem mais um último quadro que eu tenho que apresentar. Grato pela participação, doutora Dagmar. Obrigada. As suas palavras sempre são bem-vindas. Eu sei que a senhora é uma pessoa super dedicada na busca das soluções. Fábio. Sim, é só para concluir. O difícil disso tudo, o que a doutora Dagmar falou é correto. O difícil é você pegar isso e transformar na prática. Né? Tipo, quando você faz análise in vitro de um vírus, ele está lá, você manuseia ele. Agora, isso aqui na prática. Como a gente dá dinheiro para a população, sendo que as prefeituras ainda está difícil, o governo federal e todo mundo? Como a gente mantém o isolamento social se as pessoas que têm que ficar isoladas não ficam? Não é? Como que a gente criar um mecanismo, como que a gente importa, né, Fábio? Errando e acerta. Vacina, por exemplo. A gente está aqui com uma proposta de comprar 1 milhão de vacinas. Mas a gente já procurou em todos os lugares, é maior dificuldade para vir, porque os lotes todos estão compros. Então, assim, na prática, isso tudo está sendo feito. Só que é errando que se aprende. O isolamento social total. Deu certo lá atrás? Deu. Todo mundo estava recebendo auxílio, o auxílio era relativamente bom e tal. Agora não tem. Então, a população não fica em casa. Deu 30% nos primeiros 15 dias. Né? Então, se isso não está dando certo, eu acho que os governantes têm que pensar alternativas se esse novo modelo vai dar certo ou não. Como que vai saber isso? É praticando, né? Para a gente ter dados técnicos. Experimentando outras opções, né, Fábio? Exatamente. Então, assim, é muito difícil, mas que a população tem que botar na cabeça, igual a doutora falou. O afastamento social é a solução. Então, quem não puder afastar totalmente, tem que trabalhar, tem que fazer. Quando isso for ser feito, fazer com a maior segurança possível, não chegar perto, usar máscara, usar álcool em gel. Então, acho que a gente tem que trabalhar, isso, a conscientização de cada um. E eu acho que está muito melhor. A gente não pode falar que está um caos a população. Muitas pessoas que abraçavam, beijavam, pegavam na mão, não usavam máscara, hoje a quantidade é muito menor. Mas para a nossa cultura, que o brasileiro é muito passional, ele abraça, ele beija, ele gosta de estar junto. Então, para nós foi um baque muito grande isso. E nós estamos aprendendo a conviver com essas todas as dificuldades. E eu acho que a vacina aí está chegando. Em Aparecida nós vamos começar a vacinar 65 anos. E logo, logo aí, eu acho que nós podemos aí imunizar aquela faixa etária que está aí morrendo todos os dias. Ok. Muito grato pela sua participação, Fábio, também aqui com a gente. Espero que a Aparecida continue aí nesse pioneirismo, buscando soluções que consiga conciliar a saúde e também a saúde financeira, porque as pessoas têm que pagar as contas também. Isso, ninguém aguenta muito tempo isso. A gente não pode, a minha reflexão que eu trago é, às vezes, a gente trazer um modelo importado de um país desenvolvido igual aos Estados Unidos, que quando faz o lockdown, ele dá $1.200 por cidadão. Né? Aqui orçamento no Brasil, de R$1 trilhão para dar para dólares, né? Então a gente todo mundo. Tem que olhar com a realidade que a gente tem. Né? Não dá para a gente vestir a mesma roupa que funciona lá. No Japão não teve lockdown, mas só do governo pedir, o povo já faz. Então, o brasileiro não é assim. Nós vamos achar um jeito da gente equilibrar isso, porque a gente não sabe, se for só uma semana, 14 dias, mas a gente não sabe, pode ser mais um ano, não sei lá quanto tempo que é. Não, isso é importante, só aqui, já atrapalhando de falar, a partir de segunda-feira,
que vem, a Aparecida vai continuar no lockdown intermitente. E todas as regiões do estado vão abrir 14 dias. Aí o nosso modelo vai ser muito mais restritivo do que o modelo aplicado no resto do estado. Não é? Então, não é um mecanismo feito de qualquer jeito, não é feito sem nenhum estudo técnico, é feito depois de muitas discussões e foi feito isso anteriormente, né? Entendi. E juridicamente vocês estão amparados para manter esse posicionamento? Respaldo legal. Está tudo tranquilo, né? Inclusive, já teve decisão aqui da Fazenda Pública Municipal, no sentido de que aplica-se sim a lei do município. Então, até que não exista uma outra decisão revogando, nós vamos continuar com ela. É importante a gente estar unido, não estar politizando esse processo, né, para a gente achar soluções juntas. Ninguém tem a fórmula mágica, a gente tem que estar junto, né, e experimentando, o que não dá também para ficar repetindo a mesma coisa que não está funcionando. E é importante você dizer isso, Estevam. Falaram muito esse que a Aparecida poderia estar politizando. Se a gente tivesse criado esse mecanismo agora, nesse período, poderia até vir essa fala. Mas esse mecanismo já foi criado lá atrás. A gente já vem executando isso desde o início da pandemia. E mesmo a gente sendo mais restritivo do que o Estado lá atrás, nunca tinha havido essa discussão de que era politizado. Agora a gente só colocou novamente em atuação essa fórmula nossa. Então é uma coisa que já existia, nós já aplicávamos antes. Não, tudo bem, eu falo politizar, não é a sua realidade. A realidade nacional hoje, que infelizmente está muito politizada. Né? Mas é importante a gente discutir isso. É importante isso. Estou muito grato e até uma próxima. Vamos ver se a gente consegue, numa próxima vez, a gente tá com um sorriso mais natural ainda, né? Com melhores soluções. Eu vou deixar aqui. Um abraço, Dagmar, abraço, Fábio. Vou deixar aqui um trecho de uma música, um vídeo, para encerrar nosso programa, porque é possível, mesmo com tanta dificuldade, a gente ter um pouco de felicidade? A gente acredita que sim, porque a felicidade é uma escolha. Antes das situações, a gente pode escolher, e pelo menos um pouco é bom ter, porque senão a gente não aguenta passar por tantas dificuldades. Então, um abraço a todos, eu vou chamar o vídeo aí, Ser Feliz. Hoje acordei feliz, só pra poder sentir o sol me abraçar, me beijar. Despertei em mim todo um prazer em conviver, me conhecer contigo. Quero ousar, quero criar, desbravar o céu e o mar, romper meus limites. E é assim que a gente encerra o quadro Nosso Melhor desta quarta-feira, né? Hoje falando sobre a lei seca e a relação com o lockdown. Entrevista aqui do Estevão Daltro com o Procurador-Geral do município de Aparecida de Goiânia, o Fábio Camargo, e também a médica homeopata Dagmar Ramos. Você confere isso na íntegra lá no nosso canal no YouTube, né? Mais tarde, o youtube.com/SagresTV.